foi essa semana, de como você está. Temos que estar alegres por nós estarmos na casa do Senhor. Nós temos o privilégio de adorar Ele, de dizer que Ele é bom, que a benignidade dEle dura para sempre. E nessa noite, adore a Ele com todo o seu coração. Declare bênçãos sobre a sua casa, declare uma noite de milagres sobre a sua vida, sabe? Não deixa você vir aqui ser uma coisa de apenas costume, de apenas um protocolo, uma rotina, mas torne isso algo que realmente pode ser um milagre na sua vida, sabe? Muitas vezes, quando Jesus passava naqueles lugares e Ele curava, Ele realizava milagres, para outras pessoas era um dia comum, era um momento comum, era uma ocasião comum, mas Jesus, Ele gosta de coisas comuns, sabe por quê? Para dizer que o extraordinário, Ele está nas coisas comuns. Você estar aqui hoje é uma coisa extraordinária. Você poder estar aqui andando, levantar suas mãos e adorar Ele. Então não deixe que essa noite seja apenas uma noite em que você fala, eu vim na igreja e eu saí daqui da mesma forma que eu entrei. Porque muitas vezes quando acontece isso, depende de nós. Somos nós que saímos porque nós queremos, porque o Espírito Santo, Ele está aqui para agir nessa noite. Amém? Senhor, meu Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa noite. Eu te agradeço pela vida de cada pessoa que está aqui nessa noite, Deus. E nós queremos te louvar nessa noite, nós queremos te agradecer, Pai. Nós queremos dizer que o Senhor é bom, Pai. Ainda, meu Deus, que as circunstâncias venham dizer para os meus irmãos que eles não têm motivos para adorar, que eles não têm motivos para levantar as mãos. Nós dizemos que o Senhor é bom, porque a sua bondade é acima de qualquer circunstância. A sua bondade é acima de qualquer problema. A sua bondade é acima de qualquer circunstância que esteja acontecendo, Pai. Nós te adoramos, nós bendizemos o teu nome, Deus. Aleluias. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e em verdade. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Nós te adoramos, Deus, o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. Bendirei ao Senhor pra sempre, proclamarei que o Senhor é bom. O Senhor reina, reinará com majestade. O
esse refrão de novo, eu queria que você fizesse algo. Eu não sei qual o problema que você tem enfrentado, qual a circunstância que você tem enfrentado, mas nesse momento eu quero que você mentalize esse problema, levante as suas mãos e diga ao Senhor que Ele é bom. Amém? Porque quando nós agradecemos ao Senhor, nós confiamos nele, nós entregamos a Ele, nós podemos descansar, porque nós sabemos que Ele cuidará de tudo. Amém? Então nós cantaremos de novo. Levante as suas mãos nessa noite e apenas pense naquilo que tem te incomodado, que tem tirado a sua paz, aquilo que você não tem conseguido resolver sozinho. E diga que o Senhor é bom. Dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Tua misericórdia dura para sempre. Aleluia. Nós te adoramos. Aleluia. Nós louvamos o seu nome, Pai. Nós engrandecemos o seu nome, Deus. Seja exaltado nesse lugar. Que o seu nome seja exaltado em nossas vidas, Pai. Seja o centro de nós. Seja o centro das nossas vidas, Jesus. Aleluia. Eu louvo o teu nome, louvo o teu nome, o nome que está sobre todo nome, toda honra, toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Eu louvo o seu nome. Eu louvo o seu nome, louvo o seu nome, o nome que é sobre todo. Nós te adoramos, Deus, toda honra, toda honra ao teu nome, honras
exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. teu nome é vida, Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. teu nome é vida, Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, o amor que sempre me encontra, sempre me encontra. seja exaltado, Seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Aleluia. Graças a paz, igreja. Falar do dízimo e oferta, queria ler uma passagem que está em Lucas 6:38. Fala assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Vós deitarão no regaço, porque com a mesma medida com que medis, vós medirão a vós. Sabe, irmãos, eu creio que
todos vocês já receberam essa medida da parte de Deus. E eu queria falar algo que eu já desfrutei dessa passagem, né? Que Deus fez algo na minha vida. Um dia, eu sempre, às vezes me desafiou mesmo, como homem, a respeito de oferta, né? Dízimo a gente sabe que é um mandamento, mas a oferta é algo que a gente gera no coração da gente, né? No decorrer da semana, né? Que a gente se prepara para ofertar. Eu costumo dizer que quando eu estava no mundo, eu passava no começo da semana imaginando como eu ia fazer para ir para as baladas, né? E ali eu não media consequência em questão financeira, né? O tempo. Eu passava, às vezes eu chegava numa balada, chegava umas 8 horas da noite, saía na madrugada, né? E ali eu não ficava imaginando quanto que eu ia gastar. E hoje eu falo assim, quando eu vim para a presença de Deus, Jesus me encontrou, hoje tem que ser melhor. A minha oferta tem que ser maior, tanto no tempo, quanto também no financeiro, né? E um dia eu me lembro que eu fui num culto, e aonde que o Senhor me desafiou a fazer uma oferta, né? E nesse dia eu não fui assim preparado para ofertar. Eu só tinha, vou falar para os irmãos, tinha 3 notas de 100 na minha carteira, né? E eu sempre ofertei assim, não é para me engrandecer, mas sim o nome do Senhor. Eu sempre gostei de ofertar 20, 50, sabe? Isso é coisa minha. E nesse dia eu estava com 100, eu falei, e, sabe, a carne vinha falando para mim assim, não, mas 100 reais você vai ofertar? E ali, né, eu falei, não, eu vou aceitar desafio. E algo falava dentro de mim que para mim ofertar esses 100 reais. Eu peguei, eu falei, eu vou quebrar isso aí, eu vou ofertar os 100 reais. Eu fui lá na frente e ofertei os 100 reais. Vim para casa, no outro dia, foi aquele racionamento de gasolina que teve, né? E até a mulher falou assim, ó, eu tinha pagado a conta e não tinha me sobrado nada, esses 100 reais, né? E a mulher falou assim, eu vou emprestar 50 reais para você, você coloca de gasolina. E eu fui e coloquei 50 reais de gasolina. Meu carro estava com 1/4 de gasolina, 50 reais não enchia o tanque, né? E eu coloquei essa gasolina e eles falaram que ia entrar em racionamento, não ia ter mais gasolina. E fui trabalhar no outro dia. No outro dia eu fui trabalhar, aquele cheiro de gasolina. Eu falei, misericórdia, né? A gasolina não vai faltar e como? Vazando, o tanque está furado. Fui, falei para o encarregado, falei, ó, vou voltar para casa que eu vou tirar esse tanque, que eu vou ver o que está acontecendo, né? Porque não vai ter gasolina e está vazando. Aí ele me liberou, eu vim para casa, entrei debaixo do carro, não tinha nada, o tanque não estava furado, estava vazando por cima, né? E ali Deus me mostrou, trouxe essa passagem à memória, né? Lucas 6,38, foi assim que eu fiz com você. Você não mediu consequência, você quebrou essa barreira e ofertou para mim. Eu te dei para você uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Sabe, irmão? Então, eu vejo assim, quando o pastor nos desafia para nós fazer uma oferta, assim, de coração, a oferta maior do costume, sabe? Não é ele que está falando, não é o homem, sim é pelo Espírito. Então, quando é assim, a gente tem que quebrar essa barreira e vir ofertar, porque Deus já nos abençoou, sabe? A palavra de Deus fala que é melhor dar do que receber, né? É Ele quem dá a semente, né? Ele dá a semente, é o que semeia. Nós estamos aqui apenas para semear a semente e creio que não vai faltar. Assim como Deus tem abençoado a minha vida, creio que já está abençoando a vida de cada um de vocês e vai continuar em nome de Jesus. Eu vou estar orando e vocês trazem a oferta, o dízimo, mas traz com alegria, que Deus é maravilhoso e vai suprir todas as nossas necessidades, amém? Pai, obrigado por essa noite, obrigado, Pai querido, por essa igreja abençoada. Creio, Pai querido, que nada vai nos faltar, porque o Senhor já nos abençoou com a medida, Pai querido, como diz a Tua palavra, recalcada, sacudida e transbordante, Pai. Eu declaro nessa noite, Pai, nada faltando, Pai querido, provisão do Senhor na vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, ó Pai. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Teu nome é vida. Teu nome é
vida, teu nome é esperança em mim, a esperança em mim. Teu nome é amor, amor que sempre me encontra, sempre me encontra. Teu nome é vida, teu nome é esperança. Aleluia. A esperança em mim. Você pode agradecer ao Senhor agora. Você pode começar a exaltar o nome do Senhor aí do teu lugar, de onde você está agora. Você pode agradecer pelo dia que você teve hoje. Como foi o seu dia hoje? Você pode exaltar ao Senhor pelo dia que você teve no dia de hoje. E eu creio que o Senhor ele vai nesse momento motivar o teu coração, engrandecer ele dentro de você. Espírito Santo de Deus, aleluia. Você pode render graças ao Senhor nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, pelo dia que nós tivemos aqui hoje, Senhor. Por nós temos o privilégio de estarmos aqui nessa noite. A tua presença, Senhor, já encheu o nosso coração, Senhor. E eu creio, Senhor, que o Senhor tem muito mais, ó Deus, a fazer sobre a nossa vida nessa noite. Espírito Santo de Deus, eu creio que não será uma noite qualquer, mas uma noite, Deus, onde a tua presença vai nos encher, Senhor. E fazer-nos sair daqui, Senhor, com uma nova visão, com uma nova motivação, Senhor, em nome de Cristo Jesus, Pai. Aleluia. Amém, queridos? Aleluia. Você crê que o Senhor já falou com você? Desde o início, né? O Senhor ele já fala conosco, né? Eu quero agradecer a oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor, né? E sem perca de tempo, gostaria de ler junto com vocês o Evangelho de João, capítulo 20. Do verso 24 ao 29. Quantos creem na palavra do Senhor? Eu creio na palavra do Senhor. E uma das coisas que Deus me fez viver, grandes milagres, foi acreditar na palavra de Deus. Né? Então, se você crê na palavra que o Senhor vai dar ao teu coração nessa noite, você vai sair daqui com uma direção onde você vai presenciar algumas manifestações de Deus e de milagre, de glória na tua casa, na tua vida, no teu trabalho e aonde você estiver. Amém? Porque uma das coisas mais maravilhosas que o Senhor fez na minha vida foi através das direções e obedecer à palavra do Senhor. E outra coisa que eu também vivi, né, tomando posse da palavra, foi estar alinhado com o corpo de Cristo, que é a igreja. Né? Foi muito importante isso para mim até o dia de hoje, até o presente momento, porque eu pude presenciar e estou presenciando grandes cuidados de Deus na minha vida. Né? O Evangelho de João, capítulo 15, fala assim, que que Cristo ele dá a representação que ele é a árvore e nós somos é como se fosse um tronco ligado a ele. Então, com ele temos vida e temos fruto. E quando esse tronco ele é tirado da árvore, que ele não tem mais ligação, ele não tem vida. Então, ele mesmo está dando essa representação que precisamos estar nele, estar no corpo, estar ligado a ele, se quisermos ter vida e se quisermos ter frutos. Amém? Você quer frutificar em Cristo Jesus? Esteja ligado ao Senhor, esteja ligado ao corpo de Cristo e você também vai vivenciar grandes coisas. Evangelho de João, capítulo 20, do verso 24, diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então
os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vi as suas mãos, o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão do seu lado, de modo nenhum acreditarei. Jesus tinha acabado de ressuscitar, aparece os discípulos, e foi aquele comentário entre os discípulos, né, para comentar que ele tinha ressuscitado, e aí Tomé não estava junto. E os discípulos comentam com ele, e ele diz essas palavras: eu só vou acreditar se eu ver e sentir, eu tocar ali nas suas feridas. E aí ele continua: passando 8 dias, estava outra vez ali reunidos os discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu Tomé: Senhor, meu Deus, Deus meu. E no verso 29, disse-lhe Jesus: porque me viste e creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém? Olha só. Ele estava testemunhando que era mais feliz aquele que tinha ouvido falar que ele ressuscitou do que aquele que queria ver para acreditar na sua ressurreição. Então, quando Jesus ele declara isso, que nós seríamos mais felizes acreditando no que a gente ouve, essa declaração, né, ela vai muito alinhada com a pregação os 2 últimos cultos, né, de domingo, que vem falando sobre alegria. Nós precisamos demonstrar a nossa alegria, mostrar que Cristo vive em nós, acreditando na palavra do Senhor, praticando a palavra do Senhor, querendo viver tudo isso que o Evangelho tem para nos oferecer. Porque, às vezes, não é só estar aqui, mas é degustar da palavra de Deus, né, querer vivenciar. Vemos muitos milagres manifestados através da vida de Cristo e achamos que isso é só passado. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Precisamos desfrutar disso, mas precisamos crer, tomar mais posse da palavra do Senhor, né? Realmente ouvir o que nós estamos ouvindo aqui nos cultos e realmente querer viver esse evangelho que o Senhor está querendo mostrar para a gente, que é um evangelho que nos dá a oportunidade de nos alegrar, de nos sentirmos felizes. E aí você pode me dizer assim: mas estou passando uma situação tão difícil, como eu vou sorrir e como eu vou ser feliz diante disso? Sabe como você vai sorrir? Sabe como você vai ser feliz? Podendo contemplar o cuidado de Deus com você e quem está com você. Porque eu me lembro, quando eu era pequeno, eu tinha muito medo de relâmpago e trovão. E começava aquela tempestade, fechava tudo, né? Começava aqueles relâmpagos, aquele trovão. Sabe para o colo de quem que eu ia? Não era da minha mãe, não. Era do meu pai. Porque eu me sentia seguro. E sentia que ele poderia, ele transmitia essa segurança para mim. E quando nós vemos o culto, e nós escutamos essas palavras de Deus direcionadas para nós, temos que sentir que nós somos filhos, e que a qualquer momento, em todo momento, nós podemos ir até o colo dele. E sentir a sensação de proteção, que ele está próximo, que podemos abraçá-lo, que nós estamos sendo cuidados pelo Senhor. Por isso eu quero que você olhe, quando você tiver a oportunidade, para os passarinhos aí fora, e depois você começa a imaginar um pouquinho: puxa, como que eles sobrevivem? E Jesus disse um dia isso daí para os discípulos, né? Um dia, dizendo para os discípulos, ele começou a falar, né? Olha para os passarinhos, olha, né, para os lírios do campo. Quem é que deixa belos lírios dos campos? Os passarinhos, quem é que cuida? É o Senhor. Então o Senhor fala para os discípulos assim: vai, não leva nada, porque o cuidado de Deus
eles iriam provar esse cuidado de Deus. Isso era só para antes? Não, para agora também. É para agora também. Eu vou comentar com você algo que eu vivenciei diante do Senhor. Mas isso eu precisava estar me relacionando com Deus. Não adianta a gente querer estacionar, não se relacionar com Deus, não falar com Deus, não querer orar, não querer ler a palavra, não querer estar em comunhão, e a gente querer viver algo sobrenatural, olhar para os outros e falar, nossa, por que ele consegue e eu não? Se nós não estivermos ligados, estivermos separados, é como se nós estivermos é como a gente se estivesse sem vida. Eu me lembro que eu estava trabalhando na obra do Senhor e eu estava junto com a minha esposa cuidando de criança. E um dia, um amigo, eu estava passando uma necessidade, eu me lembro que no horário do almoço, minha esposa me ligou do trabalho, a gente conversando, ela falou, o que você comeu hoje? Eu falei, olha, eu comi um arrozinho e tinha um ovo. Eu falei, mas eu vou ser sincero para você, acabou o feijão e o último xícara de arroz eu acabei de fazer. Aí ela falou, pede para o seu pai. Eu falei, estava meio com vergonha de pedir para ele. Aí, o que eu fiz? Fui orar. Desliguei o telefone, passei a tarde ali orando, falando, o que eu vou comer à noite? Não tinha nada. Tinha nada mesmo, pastor, não tinha nada. E eu, com medo e com vergonha de pedir para o meu pai, pedir para algumas pessoas que estavam próximas. Aí chegou a noite, a gente foi fazer um ensaio com as crianças. Aí, eu e minha esposa chegamos lá, o pastor falou assim, para um rapaz lá, falou, olha, eu quero que você vá lá no Atacadão, no Rodão, em Jundiaí, e eu quero que você compre 2 barras de chocolate grande que a gente vai fazer fundir para as crianças. Aí, pegou, o rapaz falou assim, Rafa, vai comigo. Não sabia de nada que estava acontecendo na minha vida. E eu fui com ele. Quando eu estava lá, quando a gente estava indo, a gente foi conversando, não comentei nada com ele que estava acontecendo. Aí nós descemos assim, ele falou assim, olha, eu vou pegar as 2 barras de chocolate rapidinho. Eu falei, tá bom. Ele pegou um carrinho do Rodão, que é grande, né, aqueles carrinhos de atacadão, e aí eu fiquei imaginando, nossa, que tamanho de chocolate é esse que ele vai pegar num carrinho desse tamanho? E ele falou para mim que era só 2 barras. Ele não falou nada para mim. Aí ele pegou o carrinho, foi passando no corredor. Eu falei, vamos direto lá no corredor pegar? Ele falou, não. Pegou o carrinho, foi passando assim nas prateleiras e colocando. Não olhava preço, não olhava nada. Diferente de mim que faz comparação, né? E ele foi colocando, encheu o carrinho, encheu mesmo. Chegou na área de mistura, colocou só mistura boa. E aí ele parou ali, a hora que eu vi ele parando ali com o carrinho, meu coração começou a dar uma acelerada, porque eu falei assim, pensei comigo assim, nossa, um dia eu vou ter uma condição dessa, de poder pegar as coisas sem olhar o preço, sem fazer comparação, e encher o carrinho, e nem ficar calculando, né? Para ver se não passa da meta. E ele foi fazendo isso, ele encheu. Ele parou na área assim de frios, né? Pegou a carne assim, já estava lotado o carrinho, ele olhou para mim, o que mais você precisa? Amados, eu comecei a chorar naquela hora ali, e começou a vir algo sobre o meu coração que eu não sei explicar para você. Mas, naquele momento ali, eu comecei a chorar, não tive palavras para falar nada. Eu falei, por que você está fazendo isso? Ele falou assim, você para de chorar. Porque quando eu estava entrando aqui, o Senhor falou assim, eu não te trouxe aqui para comprar só 2 chocolates. Eu trouxe aqui para suprir a necessidade de um filho. Aleluia, glória a Deus por isso. E aí que eu chorei mesmo. Ele falou, para de chorar, senão vão pensar que nós estamos brigando aqui. E aí, amados, ele foi com o carrinho assim até a caixa, que já não tinha mais o que comprar, já estava tudo suprido ali. E aí, chegamos no carrinho, eu passei a compra chorando mesmo. A mulher ainda perguntou para o rapaz assim, aconteceu alguma coisa com ele? Eu falei, não. E eu ali chorando, não aguentava de chorar, comecei até a falar em línguas ali, porque era gratificante ver o cuidado de Deus sobre a minha vida. Então isso, eu sou melhor que você? Não.
Amados, Deus pode fazer você vivenciar isso e muito mais se você tomar posse da palavra de Deus e também quiser estar alinhado com a palavra de Deus, e também quiser estar vivendo junto ao corpo e também crer na palavra de Deus, vai fazer você provar o cuidado que há de Deus pela sua vida. Você é filho. E o Evangelho de João, capítulo 1, verso 12, fala assim que a todos que nele creu, ele deu o direito de filho. E você precisa se enxergar como filho. E parar de ficar olhando para você mesmo, se achando coitadinho, né, uma pessoa infeliz, que tudo acontece de ruim com você. Você precisa se enxergar como filho. Porque nesse dia eu pude ver o quanto eu sou filho. E não é só porque estava ali alguém me abençoando. Porque eu não estava vendo ele, eu estava vendo Deus nele, fazendo isso por mim. E Deus quer fazer isso por você também. Mas precisamos acreditar na palavra. Precisamos estar envolvido na obra, estar ali junto à videira. Porque ele é a videira verdadeira. Amém? E quando Jesus, ele fala isso para Tomé, ele está querendo despertar em Tomé, né, um ensinamento para ele e também para nós, porque a gente precisa aprender mais, acreditar mais naquilo que a gente está ouvindo. Há muita desconfiança quando a gente ouve as coisas. Não, mas será que é verdade? Não é assim que às vezes acontece? Duvidamos demais. E às vezes escutamos coisas loucas mesmo, que faz com que você não vivencie, né, coisas grandiosas de Deus, porque você acha que é impossível, que acha que Deus só fez antes e não faz mais. Eu vou falar também de uma outra experiência que Deus me deu, que foi quando eu estava passando uma crise financeira, que aquele dia eu pude ver também um outro cuidado de Deus comigo nessa área. Primeiro, Deus cuidou de mim na área, né, alimentícia, que eu cheguei na minha casa, depois ele me ajudou a levar as compras para dentro de casa. Quando eu comecei a guardar, não tinha nada no armário. Encheu o armário. Eu fui colocar as misturas na geladeira, encheu. Eu tive que, para não estragar a mistura, só para a glória de Deus, para não estragar a mistura, eu tive que ir na casa do meu pai e falar para ele assim, preciso colocar a mistura aqui dentro da sua geladeira. E encheu metade do freezer dele. E não estou exagerando, não. Eu estou falando sério. Entendeu? Encheu ali, que supriu por muito tempo aquilo ali. E eu vou falar uma outra coisa. E o tempo foi passando e Deus foi usando pessoas para repor. Que eu encontrava pessoas que nem me conheciam na entrada do mercado e falava assim, olha, espera aí, que eu estou sentindo vontade de te dar uma coisa. Ia lá dentro, trazia caixa de leite. Eu gastava 4 caixas de 12 litros de leite por mês. Imagine os bezerros que tinha dentro de casa. Entendeu? É só Deus para cuidar mesmo. Então, amados, só para vocês terem uma noção, eu estava devendo, estava endividado, e estava muito endividado mesmo. E eu pensei comigo, e agora? Porque estava chegando as dívidas, né, porque eu tinha aberto uma empresa, não deu certo, fechou, e aí começou a chegar aquelas dívidas e começou a me deixar careca mesmo de preocupado. E eu comecei a ficar preocupado, e agora, como que eu vou fazer? E chegou uma, chegou outra. Eu falei, agora acabou, não tem como ter mais dívida do que isso. Aí minha esposa olhou para mim e falou, tomara que não tenha mesmo. E a gente foi alinhando algumas coisas. Quando eu penso que não chega uma cartinha para mim, de uma dívida, no Itaú. Aí eu falei, nossa, e agora? R$ 1.980 e alguns centavos. Falei, como que eu vou pagar isso? Liguei lá, falei para a gerente assim. Falei, viu, queria saber como que eu faço para parcelar. Ela falou, não tem como parcelar mais. Faz muito tempo, né, que você está devendo. Não tem como parcelar. Aí eu falei, tem como pelo menos fazer um desconto para ver se eu consigo? Ela falou, não tem como. Desliguei o telefone. Cheguei em casa, falei, foi aquela choradeira em casa. Parecia que tinha alguém falecido, de tão triste mesmo que foi, porque a gente não estava exausto já de tanta conta. E aí, eu me recordo que eu tinha uma reunião junto com o pastor e a gente foi orar. E eu orava e eu só chorava, amados. Só chorava ali, falando, Deus, o que eu faço? Pedindo direção a Deus, o que eu faço, o que eu faço?
Aí, a gente estava saindo da reunião, não comentei com ninguém isso também, saindo da reunião ali, né? Um irmão chamou, Rafael, vem cá. Falei, pode falar. Ele falou, você está bem? Eu falei, estou. Ele falou, olha, eu preciso te falar algo que Deus mandou falar para você. Olha, a gente não tem muita amizade, é muita correria na minha vida assim, mas Deus mandou perguntar para você qual é o seu problema hoje. Aí eu comecei a chorar mesmo. Eu falei assim, olha, irmão, não quero comentar sobre ele. Ele falou, não, Deus mandou eu te perguntar, porque esse problema vai ser solucionado. Aí eu falei para ele, ó, aconteceu isso, tal. Eu falei, ó, você vai fazer o seguinte, lembro até como se fosse ontem, né? Que foi uma terça-feira e ele falou assim, você vai fazer o seguinte, você vai ligar para a gerente de novo, você vai perguntar 3 vezes para ela. Quero que você pergunte 3 vezes. Você vai pedir para ela baixar o valor que você vai pagar à vista. Eu falei, tá bom. Chorando muito, falei, tá bom. Aí fui. Eu falei, não, eu só vou conversar com você amanhã depois que você fizer isso, se você crer. Aí eu peguei o telefone no outro dia, liguei e falei, ó, queria negociar, quero pagar à vista, quero pagar hoje. Ó, não tinha dinheiro nenhum. Estava chorando, olha o que eu fui fazer. Confiante na palavra que o Senhor falou comigo. Confiante mesmo. Olha que loucura. Sem dinheiro falar um negócio desse. Falei, queria saber quanto. Ela falou assim, olha, eu vou me reunir aqui com a outra mulher aqui, a gente vai conversar, já que eu falo com você. Fiquei lá na linha. Daqui a pouco ela voltou, olha, hoje você pegou a gente de bom humor. De R$ 1.980, estou tirando aí R$300, né? Você vai ter que me pagar aí 1.600. Olha, você é um pouco abusado, eu queria, tem como você ver mais um aumentinho? Mais um descontinho, né? Aí ela falou, você é muito abusado, viu? Eu falei, tá bom. Aí ela ficou mais um tempinho lá, voltou, ela falou, olha, ela falou assim, ó, para fechar hoje mesmo, ó, para fechar a dívida sua hoje, mas para pagar agora mesmo, ela ainda mandou brincar com você. Você vai pagar R$ 1.111,11. Ah, descontou, né? Aí eu falei para ela assim, mas eu quero, me desculpe, mas eu quero mais, ver se você consegue mais. Parece brincadeira, mas foi verdade, amado. Acho que se eu tivesse na frente dela, eu acho que, eu não sei o que teria sido de mim, ainda bem que foi por telefone. Aí ela falou assim, olha, impossível, ela já te deu ela já baixou 2 vezes, ela falou, a gente conversando aqui, a gente viu que não tinha como abaixar o valor, ela ainda abaixou 2 vezes, você está sendo muito abusado. Mas eu vou tentar de novo, vou conversar lá. Mas você vai pagar ainda hoje? Até que horas? Falou, vou dar até 4 horas da tarde para você acertar isso. Aí, fiquei lá aguardando. Demorou um pouquinho, ela voltou. Ela falou assim, ó, já imprimi até o boleto para você. Só que ela falou assim, ó, só porque ele foi ousado de fazer isso, você fala para ele que até as 4 horas precisa estar sendo acertado. Eu falei, tá bom, sem dinheiro. Eu falei, tá bom, mas pode falar qual o valor? Eu falei, posso, vou falar e já fiz até o boleto, agora não vai abaixar mais. Eu falei, qual o valor? R$ 555,86. Ela falou que colocou os centavos só de raiva porque você pediu de novo. Eu falei, tá bom. Aí liguei para o irmão, que tinha me dado essa palavra, falei, ó, fiz o que você falou. Falei pedi 3 vezes. Aí ele pegou e falou assim, onde está o boleto? Eu falei, ó, já está até no meu e-mail. Ele falou, manda para mim. Aí eu comecei a chorar de novo. Aí ele pegou e falou assim, ó, melhor, não manda para mim não. Qual o seu Pix? Aí mandei o Pix, ele já fez a transferência, falou, ó, esse dinheiro aí vai ser para você pagar essa dívida, para você saber que Deus cuida de você. Amém? Amados, eu fui confiante na palavra que eu recebi, e eu provei, e eu não tinha nada, não tinha condições, não tinha saída, é como se olhasse para a parede e não visse porta, e de repente a porta se abrindo, porque confiei na palavra do Senhor.
Fui obediente. Então, se você crê que Deus também pode fazer isso com você, e você ver o cuidado de Deus, e você ver coisas sobrenaturais acontecer na sua vida, você também precisa aprender não só a ser um ouvinte e praticante, mas obedecer a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus por isso. Né? Eu precisava testemunhar isso para você. Estava aqui entalado para falar isso para você, porque o Senhor falou comigo que está falando com alguém aqui hoje, que da mesma forma que Ele cuidou de mim, no sustento, Ele também cuidou das minhas dívidas. Ele cuidou daquilo que eu achava que era impossível para mim. Talvez você esteja achando impossível alguma coisa aos seus olhos agora, mas Deus vai trazer a possibilidade. Vai fazer os seus olhos se tornarem possíveis, vai fazer você ver o sobrenatural se manifestando, mas não se desligue, não. Não se desanime, não. Não saia fora do corpo, não fique longe. Não fique longe, porque Deus quer ver você perto. Deus quer que você desfrute perto. Entendeu? Deus quer que essa alegria não seja só sua, seja nossa. A gente se alegrar um com o outro, amém? Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 6 e 7, fala assim: capítulo 5, versos 6 e 7. Fala assim: por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não por vista. Quando ele fala ausentes do corpo, não está falando da igreja não, tá? Está falando na carne, nossos próprios desejos. Então, se nós estamos ausentes do corpo, né, da nossa carne, dos nossos desejos carnais, a gente aprende a viver não por vista mais, pela fé. Amém? E eu creio também que a gente, crendo na palavra de Deus, embora a gente vai ver os cuidados de Deus, né, existem muitas outras conflitos que acontecem no nosso dia a dia, que faz a gente ficar um pouco com medo. Que nem a gente pode provar o cuidado de Deus, igual eu estou falando aqui, a gente tomar posse da palavra de Deus, mas e as pessoas que estão na nossa casa, nossos filhos, amigos, parentes, que às vezes a gente, pregando a palavra de Deus, a gente não consegue fazer, né, convencê-los, porque a gente quer usar a nossa força, a gente quer usar, né, quer fazer com que as pessoas entendam a força, porque a gente sabe que tem coisas que vai prejudicar, mas outras pessoas que estão próximo estão se prejudicando, e aí quando você vai tentar ajudar, a impressão que dá é que você quer se intrometer e não ajudar. E, na verdade, quem convence não somos nós. É o Espírito Santo que convence. Não é nem por força, nem por violência, é pelo Santo Espírito de Deus que as pessoas são convencidas. E quando nós estamos na prática da palavra de Deus, a gente vai ser desafiado, amados. E um desses desafios que são difíceis é que as pessoas que estão ao nosso derredor, né, acreditem naquilo que nós estamos vivendo. Às vezes as pessoas não acreditam no que nós estamos vivendo. E às vezes você quer que isso seja transmitido para a pessoa. E existem pessoas que não vão ser convencidas no muito de você falar, mas no muito de você influenciar. O tanto que você será um influenciador na vida dela através do seu gesto carinhoso com ela, da atenção que você for dar a ela, do jeito que você tratá-la, né, do jeito que você demonstra que Cristo vive dentro de você, é o que vai fazer essa diferença. A Bíblia diz assim, em Mateus capítulo 5, verso 13, que nós somos o sal da terra. O sal da terra. Por que ele vai nos comparar com o sal? Porque o sal ele é usado para temperar, não só para conservar, mas também para temperar uma comida, não é? Então, ou seja, nós seremos usados como sal para dar gosto às vidas das pessoas, para dar sentido à vida das pessoas, para aquelas pessoas que não têm mais esperança e nem sentido. Então, se ela estiver sem gosto e sem sentido, a sua vida de alegria em Cristo Jesus, ela vai influenciá-la a ter um sentido na vida dela.
Ele está falando isso que nós somos, porque não é somente falar, nossa, a palavra de Deus fala que eu sou o sal da terra, mas como que eu sou o sal da terra? Você é o sal da terra quando você acredita na palavra de Deus e pratica a palavra dele. Deixa ele envolver você. Esse relacionamento com Deus é o que vai trazer essa influência. E a palavra de Deus também fala assim no verso 14, vós sois a luz do mundo. E o que o sal, ele dá gosto à vida das pessoas, né? Nós como sal. E a luz? Faz as pessoas saírem da mentira, amados, e entrarem na verdade. Você já procurou alguma coisa no escuro? Acabou a força? Não tem vela, não tem celular, acabou a bateria. Já procurou alguma coisa no escuro? Você não acha nada. Uma pessoa, vamos dizer assim, uma pessoa que não conhece Cristo ainda, é como se ela estivesse num quarto escuro, sem lâmpada, sem luz nenhuma. Só anda batendo e batendo a quininha do dedinho nas coisas. Só anda sentindo dores, só anda, né, não conseguindo enxergar, querendo chegar a algum lugar, querendo ver alguma coisa. E quando nós chegamos nesse quartinho, na vida dessa pessoa, nós como luz, nós conseguimos iluminar. A gente chega até, porque Deus nos dá a sabedoria de ir até o interruptor daquele lugar, da vida daquela pessoa, e acender a luz e fazer ela enxergar e caminhar sem bater, sem sofrer, sem sentir dores, porque ela vai começar a enxergar as coisas de um ângulo melhor. Porque a pessoa sem Cristo não enxerga nada. Com Cristo, ela enxerga as coisas com mais clareza. Então, se você crer na palavra do Senhor, você será também nessa noite, não só uma pessoa que vai provar do cuidado de Deus e do milagre de Deus, mas também você vai ser um influenciador. Você pode determinar isso sobre a sua vida? Você pode declarar isso? Eu creio. Declare isso, eu creio, que eu sou um influenciador de Deus, praticante da palavra de Deus, em nome de Jesus. E isso vai ser na sua casa, no seu trabalho, na rua, onde você estiver. Você será. Você vai sair daqui hoje com esse coração de influenciador. Amém? Você crê nisso? Amém. E uma outra coisa também. Quando a gente chega a ser um influenciador, às vezes a gente acha assim, não, mas eu não quero me aparecer. A gente tem isso às vezes, né? Acha que isso é humildade. Eu não quero me aparecer, não. É para a glória de Deus. Não fala para ninguém. Né? Jesus falava isso às vezes, mas realmente ele era humilde em dizer isso, porque realmente ele não queria aparecer, mas embora ele não queria aparecer, ele aparecia. No verso de Mateus, capítulo 5, verso 15, fala assim, ó, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. O que é alqueire? Alqueire é aqueles cesto que fica em cima dos bois, né, para ser levado os frutos, a cevada, as coisas ali, né? E ele está falando que aquele alqueire não é colocado em cima de uma lamparina e apagado. A lamparina, né, a candeia, ela só se acende para ser colocado aqui, ó, para ser visto, para iluminar. Não sei se você está conseguindo me entender, que vai chegar a um ponto da influência que Deus está fazendo que você seja visto, mas não é para a tua glória, é para a glória de Deus mesmo, para que Ele seja glorificado. Porque as pessoas precisam ver que Deus é em você, está em você. Porque você é uma pessoa, de uma certa maneira, luz. E se você é luz, você vai precisar ser colocado em destaque. Se você tiver, igual eu falei, num quarto escuro, uma pequena luzinha, ela vai se destacar no quarto. Ela vai se destacar. É por isso que você, em certos momentos, vai precisar aparecer. E não se sinta oprimido por se aparecer, porque Deus quer que você seja visto, para que as outras pessoas também queiram a luz que há dentro de você. Amém? Porque essa luz ela não brilha sozinha, ela só brilha porque Cristo brilha dentro de você. Amém? Tem uma outra coisa também que eu queria falar, é que é muito necessário a gente praticar a palavra de Deus, porque no momento em que nós praticarmos a palavra, ela vai exigir com que a gente enfrente alguns desafios com aquilo que a gente aprendeu. Você vai na escola, né, aprende a matéria lá de matemática, a equação. Como é que o professor vai saber que você
aprendeu o que passou para você ali, ele vai te dar o quê? Um teste, uma provinha. A gente tem um professor aqui, tem vários professores, né? Mas tem um amigo meu aqui que é professor que está aqui hoje, ele, né? Então, eu olhei para ele e lembrei de prova. Não, mas é por causa de você ser professor, viu? Entendeu? Então, é nesse momento que é se colocar desse teste para saber, para explorar o seu conhecimento. A prova ela não vem para te humilhar. A provação na nossa vida ela não vem para nos fazer se sentir derrotados, mas ela vem para explorar a nossa fé. Para explorar aquilo que o Senhor está nos ensinando, que é a nossa fé. E em Romanos 12, 2, fala assim que Deus ele deu uma proporção, uma medida de fé para cada um de nós. E essa fogueirinha de fé que Ele deu para cada um de nós, depende de mim e de você se quer aumentar ela ou não. Se você quer fazer com que ela cresça ou não, depende de você e não depende de Deus. E eu creio que nessa noite, o Senhor quer que você jogue lenha na fogueira da sua fé, do seu coração. Movimente isso e enxergue a sua prova como uma oportunidade de você crescer na fé, olhar para a sua situação e falar assim: Deus cuida de mim. Deus está comigo. É uma oportunidade de você colocar a sua fé em prática. Amém? Você crê nisso? Em Mateus capítulo 7, do verso 24 ao 29, fala assim, ó: todo aquele que escuta minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A comparação que ele faz de um homem que acredita e pratica a palavra de Deus é de um homem estruturado, de uma casa com alicerce, né? E ela fala que em cima da rocha, e nós sabemos que essa rocha é Cristo. Então, se nós estamos com a nossa vida em Cristo, estamos com a nossa vida alicerçada, e quando vinha a tempestade, vinha a ventania que diz nessa passagem, o que acontece com a casa que está com estrutura em cima na rocha? O que acontece? Ela fica de pé. Mas a que não tem estrutura? Ela cai. É por isso que a sua fé é explorada no momento da sua provação. Porque para ver se você realmente está tomando posse da palavra que você está ouvindo ou não. É nesses momentos que vai ser posto para fora o que você está sentindo, o que você aprendeu, o que Deus está te ensinando. É nessa hora que você precisa colocar em prática, de falar com Deus, de pedir direção a Deus. É muito importante você tomar posse para que nesse momento você sinta-se fortalecido no Senhor. Em Números, capítulo 13, verso 32 e 33, fala assim que um dia, Moisés falou assim para os espias: vai lá e espia aquela cidade e volta para contar para a gente. Os 10 que foram espiar, que estavam testemunhando, ele faz uma declaração, olha só, para você ver se a gente não faz isso também. Ele fala assim: a terra que vimos, os moradores, a terra consome os moradores, e o povo de lá, os homens são grandes de estatura. E olha a declaração dele: éramos aos nossos olhos como gafanhoto, e aos olhos dele nós éramos como gafanhoto. Então, ele estava, olha só, diante de uma palavra que eles receberam, eles não estavam crendo, então eles começaram a olhar para a situação deles, e eles se enxergaram como frágeis. E ele faz uma declaração sem conversar com os gigantes nem nada, eles se sentiam diminuídos. Não foi os gigantes que falaram: vocês são como gafanhotos. Eles falavam declarações de quem eles eram, sem eles ser. É por isso que nós não podemos ficar fazendo declarações sobre a nossa vida de coisas que nós nem vivenciamos ainda. Menosprezando a gente mesmo sem vivenciar. Né? Nos achando inferiores sem a gente ser inferiores. Diminuindo a gente mesmo, sabendo quem mora dentro de nós.
O Senhor quer despertar isso dentro de nós. Você não pode olhar para a sua situação igual eles. Olha, eu sou como um gafanhoto. Olha, eles pensam que eu sou um gafanhoto. Eles não sabiam nem o que eles estavam pensando deles. Era um pensamento deles para eles mesmos. Isso não acontece com a gente? Acontece ou não acontece? A gente sofre numa situação que nem aconteceu ainda. Então, o Senhor não quer que você sofra com uma situação. Ele quer que você olhe para a sua situação como Neemias um dia olhou para aquele lugar todo destruído, aquelas muralhas todas destruídas. Ele olhou e sonhou com as muralhas de pé, com a cidade reconstruída de novo. E é assim que você tem que olhar para a sua situação, com fé. Aleluia. Amém? Você crê nisso também? Outra coisa, estou acabando, viu, pastor? Tem uma outra coisa aqui também que eu queria falar para vocês, é que as provas que nós temos passado vai exigir muito da gente. E quando ela exigir e ela colocar em prática, a gente começar a colocar em prática, a gente vai vivenciar coisas maravilhosas. Em 2 Reis, capítulo 4, do 1 ao 7, vai contar uma história de uma mulher que ela era casada com um homem de Deus e ele morre. Ele morreu, e aí chegam os credores lá e, em troca da dívida, como de costume, vou levar seus filhos, vai ser escravo meu. E ao desespero da mãe, agora meus filhos vão ser levados embora, o que ela fez? Com certeza o marido falava de Deus dentro de casa. Porque a direção que ela teve foi até o homem de Deus. Olha, meu marido era seu servo, temia o Senhor, e agora os credores estão querendo levar meus filhos em troca da dívida, eu não tenho dinheiro para pagar. E ele falou assim, o que você tem em casa? Olha, tem apenas uma botija de azeite. E aí ele falou para ela assim, ele deu uma palavra para ela, vai para a tua casa, peça vasilha aos seus vizinhos, fecha a sua porta, a porta da sua casa dentro de casa lá, com seus filhos, pega essa botija de azeite, vai, tudo as vasilhas que você pediu, vai derramando o azeite dentro dessas vasilhas. E ela fez, olha só, ela volta para casa, pega seus filhos e faz tudo o que foi ouvido ali naquele momento. E quando ela chega dentro da casa, que ela começa a obedecer o que foi falado para ela, ela começa a vivenciar, entendeu? Ela começa a vivenciar o milagre de Deus porque creu e obedeceu. Ela começa a derramar ali, traz mais. Amados, imagine a cena. Está lá com a vasilhinha ali de 1 litro, derramando, e de repente, traz mais. Pode trazer mais? Aí o negócio está quase, traz mais. Imagine, amado, a cena. Imagine aquele momento ali. Só que na hora que ela pôde contemplar essa multiplicação, e agora, o que eu faço? Eu acreditei na palavra de um homem de Deus. Eu vivenciei um milagre. E agora? Ela vai buscar direção de novo com ele. Olha, fiz tudo que você falou. E o interessante é que quando ela vai até o profeta fala assim, ele não pergunta para ela assim, aconteceu aquilo que eu te falei? E aí? Ele teve dúvidas daquilo que foi falado? Não, amados, ele falou, porque a palavra de Deus ela tem poder para que você não tenha dúvidas. E quando ela vai até ele e ela declara tudo o que aconteceu, ele diz para ela assim, agora vai, paga a tua dívida. A primeira direção mostrou para ela que aquele milagre. E logo em seguida mostra uma outra direção, você vai, paga a sua dívida e vive do resto. A solução do problema dela foi alcançada naquele momento ali, e uma nova história começou ela a viver. Ela saiu da miséria, amados, para começar a viver uma vida de uma empresária praticamente. Entendeu? Agora você vai viver do resto. Essa mulher teve uma nova história, teve uma nova vida. Imagine o testemunho dela para as pessoas, né? Então, um dos segredos para ela vivenciar isso, ela creu na palavra de Deus. Ela obedeceu a palavra de Deus, ela praticou a palavra de Deus. E ela volta de novo para pedir direções. É muito importante nós crermos na palavra de Deus,
né, obedecermos a palavra de Deus e também a gente sempre está procurando ouvir o que o Senhor tem a nos dizer a respeito de toda a nossa situação. Amém? Eu queria que você se colocasse de pé. Eu espero que você tenha entendido, né, o que Deus falou ao meu coração, e espero também que você tome posse de tudo que você ouviu aqui nessa noite. Eu queria que você fechasse os seus olhos, né, porque eu creio que o que eu contei aqui não foi só para me aparecer, não. Eu contei, tudo isso que eu falei aqui hoje teve um propósito, amado. Motivar a tua fé. Ver que Deus ele ainda cuida dos seus filhos. Ver que o Senhor ainda, né, o Senhor ainda, a mesma coisa que fazia antes, Ele faz hoje aqui. Mas Ele quer que você seja despertado nessa noite para tomar mais posse da palavra de Deus. Por mais que aos seus olhos, ou aquilo que você escutou, seja loucura para os seus olhos, é importante você crer na palavra de Deus, você tomar posse da palavra de Deus. Senhor, em nome de Jesus, essa palavra, Senhor, eu creio que foi o Senhor que deu ao meu coração nessa noite, e eu creio, Deus, que essa palavra ela teve um endereço, e diante do que o Senhor falou nessa noite aqui, Senhor, que a nossa fé seja movimentada, que a nossa fé seja alimentada, Senhor, que a gente venha querer colocar em prática, que a gente seja obediente às coisas que nós temos ouvido nos cultos, Pai amado, que os nossos olhos, ó Deus, que estão enxergando destruição, tristeza e algumas outras dificuldades, Senhor, que os nossos olhos possam contemplar grandes mudanças neste momento, através de obedecer a palavra, através de crer na palavra, que você possa neste momento vivenciar dentro da sua casa uma cura, que você possa vivenciar dentro da sua casa nesse momento um grande milagre de multiplicação, de provisão em nome de Jesus. Talvez você possa também estar olhando para aquela conta ou para aquela dificuldade e você achar ela grande, mas nessa noite o Senhor, Ele está mandando dizer ao teu coração: não temas, porque eu sou contigo, não temas, porque eu estou contigo, não temas, porque eu estou contigo, e eu creio que você vai se alegrar em nome de Jesus, de saber do cuidado de Deus, de saber que a palavra ela é verdadeira, ela é libertadora, ela é transformadora, e ela está tirando as escamas dos seus olhos nessa noite, para que você comece a enxergar a sua vida de uma, aleluia, com uma nova perspectiva, amado. Você vai começar a enxergar a sua situação de um outro ângulo a partir desse momento. Não saia daqui duvidando, saia daqui crendo. Quando você chegar na sua casa, né, ponha em prática tudo que nós estamos aprendendo nesses dias, que ele é poderoso. Hoje eu estava com um rapaz no carro, né, e eu tomei muito posse da palavra do pastor Eliezer, né, sobre alegria, sobre sorrir. E eu vi que ele estava um pouco triste. E eu comecei a rir dentro do carro. E ele começou a rir mesmo, mas rir mesmo de alegria, que ele não parava depois. E aí ele falou: por que você está rindo? Eu falei: também não sei. E eu ria. Aí eu parei de rir e fiquei olhando para ele, ele ria também. E ele não parava de rir. Ele falou: obrigado, porque isso... Estou com vontade de rir, começou a rir. Aí depois a gente foi trabalhar, a hora que foi voltar, ele continuou rindo de novo. Aí eu falei: eu estou rindo, lembrando de você rindo. Entendeu? Então, quando a gente toma posse da palavra, a gente tem que crer, né, que a palavra de Deus para o mundo é loucura, mas é poder de Deus mesmo. Amém? Deus abençoe vocês. Amém? Pode sentar. Você foi abençoado? Deus é maravilhoso, amém? Eu fui muito abençoado. Amém? E eu vivo essa palavra todos os dias. Todos os dias eu falo: Senhor, muito obrigado, Deus.
Meu sol natural não está vendo, mas pela fé está chegando. Só lembrando os irmãos que amanhã nós temos nossa reunião de homens. Tem